E aí pessoal, hoje é dia 18 de fevereiro, começando mais um vlog aqui, onde eu mostro como estão os meus estudos de japonês, né? Tô um pouco queimado do sol, fim de semana numa descansada aí, e vou começar fazendo o Fatality em palavra, né? Semana passada, no final do vlog, eu mostrei como que eu fiz uma programação diária de quais capítulos desse livro aqui eu ia estudar por dia e quais palavras eu ia buscar novas sentenças que utilizam aquela palavra para aprender a palavra de uma vez por todas e nunca mais esquecer. Então vamos começar. A palavra do dia é essa daqui, ó, shimeru, que ela é utilizada, por exemplo, shitoberu to shimete kudasai, aperte os cintos, né? Então ela significa apertar alguma coisa no sentido de, tipo um nó, né? Apertar um nó, qualquer coisa que você amarra e você possa apertar. Então vamos buscar algumas frases com ela. Algumas frases aqui, né? A primeira que eu peguei foi essa aqui, ó. Bem facinha. Shamisen no ito shimeru. Apertar as cordas do shamisen, que é um instrumento tradicional japonês, né? Então apertar as cordas dele é um instrumento bem típico, né? Aqui tem uma definição de dicionário monolíngue, né? Shimeru nagai nuno ya himo nado o makitsukete yurumanai you ni kataku musubu. Então tem a definição em dicionário monolíngue. Na parte da frente da carta eu já leio a palavra e a definição, ok? Aqui alguns exemplos simples, né? Nekutai o shimeru, apertar a gravata. Aí tem esse aqui, ó, obi o shimeru. Aí obi é esse negócio aqui, ó, que é usado em kimono, né? Serve para amarrar no kimono tradicional japonês. Aqui tem uma variação, né? Nigiri shimeru, que é você apertar a mão de alguém. Então, hito no te o nigiri shimeru. E aqui é um outro uso da palavra que é usado para extrair o óleo de alguma coisa, né? Tane kara abura o shimeru, é você extrair o óleo da semente, né? No caso, literalmente você aperta para sair o óleo, né? Então, é uma expressão aqui que não é... A gente não entende de forma tão literal, então a gente tem que estudar o bloco. Aburao shimeru é você extrair o óleo para a gente aprender. Algumas pessoas perguntam sobre usar imagens no Anki, né? Então, eu acho que isso é detalhinho. Você pode usar quando você achar útil. E esse é um exemplo que eu acho útil, porque é um objeto tipicamente japonês, né? Dificilmente tem uma palavra em português ou em outro idioma que explique tão bem isso daqui quanto uma própria foto, né? Então, na foto você bate o olho, já associa ao que é. Então, quando eu acho válido, e normalmente é para coisas que não tem tradução, porque é uma coisa originalmente japonesa, eu acho válido colocar foto sim, mas não é algo que vai fazer uma grande diferença nos seus estudos. Então, por enquanto, tivemos aqui 6 frases novas e 6 no baralho de escrita japonesa, 6 palavras. E seguindo a nossa linha de ter um cronograma, marcar como completa essa daqui. Agora, para hoje, ainda tem 20, 21 e 22 aqui do livro. A estrutura de número 20 aqui, né, é sonano, né? E ele explica aqui que ela dá uma ideia, é como se você fosse falar sore, né? Só que praticamente o mesmo significado. A diferença é que ele tem mais um tom de crítica ou um tom de reprovação do que a pessoa está falando, né? Aqui ele fala, por exemplo, sonano taihen da to omoimasu. Então eu acho que isso é meio estranho, né? Baseado na conversa que estavam tendo aqui. Aqui a pessoa fala, né? Ashita no kaigi wa nanika yoi suru mono aru no kana? Então tem alguma coisa para preparar para a reunião de amanhã, né? Ó, reunião de amanhã. Ashita no kaigi. Aí a outra pessoa responde, kaigi, reunião, sonna no itsuki matta. Isso, quando foi definido a reunião? E aqui tem um tom um pouco de crítica e um pouco de reprovação, né? Aí ele fala, kino buchou kara meiru ga atta yo. Então ontem teve um e-mail do chefe falando sobre isso. Na estrutura 21 temos do, que significa como, né? E um uso muito conhecido é o do daro, como será, né? Então, por exemplo, aqui, ó, sono hon wa mada urareteru desu ka? Esse livro ainda está sendo vendido? Do daro, como será, né? Eu entendo como será, né? 20 nen mo mae ni deta hon dakara, né? Porque é um livro que saiu há 20 anos atrás, né? Então, será que ele está... como será? Será que ele ainda está sendo vendido, né? Aqui nesse diálogo, né?
Daigako yamete dou suru tsumori? Você vai... Qual é o seu plano depois de você sair da faculdade, né? Parar a faculdade? Aí ele responde: Sekai o tabishite, viajar o mundo. Iroiro na mono o mite, ver várias coisas. Kanjitai to omotte imasu, quero sentir, né? Então quero sentir várias coisas, ver várias coisas, viajar o mundo. Aí ele responde: Kimochi wa wakaru kedo, dou kana? Ah, então eu entendo seu sentimento, mas sei lá, né? Esse dou kana é tipo quando a gente fala: Ih, sei lá, viu? Né? Sei lá, não sei, não concordo muito com você, então sei lá. E o padrão 21 aqui é o doyate, que a gente usa para perguntar como se faz uma ação, né? Isso quando é a gente que está perguntando, mas ele pode ser usado para responder uma pessoa também, no sentido de o que ela vai fazer agora, né? O que fazer, o que ela vai fazer referente a uma situação. Exemplo nesse diálogo aqui, ó. Shigoto yameta n datte? Então você disse que parou de trabalhar, saiu do trabalho, aí ele confirmou. Aí ele, korekara doyate kurashite iku no yo? E agora, né? A partir de agora, como que você vai fazer para viver, né? Hoje é dia 19 de fevereiro e o planejado é fatality na palavra shisa. Eu peguei aqui 3 frases com ela já. Essa palavra significa uma sugestão, uma dica, né? Um indício de alguma coisa. Então tem essa aqui, ó. Shisa o ataeru, dar uma sugestão. Essa aqui também é legal, ó. Sono data wa kaisha zentai no uriage teika o shisa shiteta. Esses dados estavam sugerindo redução no total de vendas de toda a empresa. Então esses dados estavam sugerindo shisa shiteta. Ok? E mais uma aqui, né? Kono shoko wa kare ga hannin de aru koto o shisa shiteru. Esta prova está sugerindo que ele é o criminoso. Então, 3 frases aqui pegadas já com essa palavra. Agora vamos continuar. O item 23 é domo. Só que não é aquele que a gente usa para, por exemplo, domo arigatou gozaimasu. Ele é aquele no sentido de parece que, né? Por exemplo, aí ele tem esse exemplo aqui, né? Kaoiro ga yokunai, né? A cor do seu rosto não tá bem, né? Aí ele, domo kazehita mitai de. Sim, parece que eu peguei gripe, né? E aqui tem a explicação, né? Ó, domo hakkiri shinai koto ya hotondo chouhou ga nai koto ni tsuite suisoku suru toki no hyougen desu. É uma expressão usada quando você vai pontuar alguma coisa que não está clara, né? Ou que não tem as informações completas. E aí ele explica aqui, né? Que na mesma frase que você usa esse domo no começo, é comum utilizar as estruturas mitai e dashi, que dão a ideia de parece que, né? Terminando aqui, ele tem uma seção especial com algumas frases, né? Porque vai terminar a parte 1, né? Ele vai para a parte 2. Alguns exemplos de frases onde a gente omite a letra da coluna do ra e troca por normalmente em verbos, né? Isso na linguagem falada, bem informal. Então, ó, ao invés de falar mada kairanai no, fala mada kainai no, né? Então ainda não vai voltar ainda. Ou então aqui, né? Nakanaka kaze ga naoranai, né? Ao invés de falar isso, fala naonai, né? Tudo isso coisinha de linguagem falada. Mas assim, é legal o material ensinar isso daí, né? Mas a gente não depende de um material didático ensinar esses detalhes de linguagem falada para a gente aprender. Conforme eu já falei em outro episódio do vlog, no anterior, quando a gente conhece a forma padrão de se dizer, a gente tem a capacidade de deduzir essas coisas quando a gente encontrar alguém falando dessa forma. Então essas frases que apareceram aqui, com essa contração, se eu entendo e tenho pleno conhecimento da forma correta, da forma padrão, sem a contração, o dia que alguém falar dessa forma, a tendência é que eu seja plenamente capaz de deduzir. Mais uma vez, voltando a um exemplo que eu já dei aqui 1 milhão de vezes, a forma padrão é vou para casa. Na vida real, alguém fala vou para casa, né? Ele come uma letra. Ao invés de falar para, ele fala pra. Mas se a pessoa conhece as frases corretamente com a palavra para, ela consegue deduzir e subentender o que está acontecendo. A gente não precisa estudar o porquê das coisas.
A gente não precisa estudar tudo de modo formal, a gente não precisa que tudo seja ensinado para a gente saber. Se a gente sabe a forma padrão, a gente é capaz de deduzir esse tipo de contração e abreviação. Aí chegamos aqui na estrutura 24, onde o tema é Tashikani, que significa certamente, né? Ou com certeza, certamente é isso. Por exemplo, aqui ó, Keiki wa少しずつ回復してるようですね. Parece que a economia ou a situação econômica está pouco a pouco se recuperando. Aí ele, Tashikani sou kamoshiremasen. Certamente deve ser isso, ou certamente isso deve estar acontecendo. E aí aqui ele explica, né, que ele é usado, ó, aite no iken ni sansei, quando você concorda com a opinião de alguém, choushi o awaseru toki ni tsukaimasu. Usado quando existe algum tipo de concordância entre ambos, ou quando as opiniões se convergem, né, quando os pensamentos se convergem. E para finalizar o dia de hoje, sonotori, né, que é uma outra expressão que significa certamente também, absolutamente, para você concordar com a pessoa, né? A pessoa fala alguma coisa e você assertivamente diz que você concorda. Então tem aqui, ó, aite no iken ni sekkyoku teki ni sandou suru ishi o shimesu toki ni tsukaimasu. Então utiliza quando você vai positivamente, assertivamente concordar com a opinião da outra pessoa. Então, seguindo o cronograma de estudos que eu montei a partir da semana passada, né? Temos aqui as estruturas 23, 24 e 25. As três foram devidamente estudadas hoje. Amanhã a gente vai ter 26, 27 e 28. Hoje é quarta-feira e agora já é 7h20 da noite, né? Faltou fazer a sessão de estudos de hoje. Tive um dia atípico, não sobrou tempo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é jogar para amanhã isso daqui. E aí ele vai misturar com os 3 desse de amanhã e com o fatality da palavra de amanhã. Mas amanhã, na hora de começar o meu dia, eu decido se eu vou, na improvável hipótese de fazer 6 estruturas e 2 fatality, ou se eu movo o conteúdo de amanhã para outro dia e a gente segue a vida normalmente. Hoje é domingo, dia 24 de fevereiro, e eu tô com algumas coisas atrasadas nos estudos, eu tô em viagem aqui e vou buscar colocar tudo em dia hoje, ou quase tudo, vamos lá. Quando eu digo atrasado nos estudos, para muita gente fica travada por causa dessa ideia de que tá atrasada, mas na verdade é atrasado comparado com o que eu tinha planejado fazer, mas nada me impede de planejar tudo de novo, né? Então, eu tinha 2 palavras por dia para dar fatality nos últimos 3 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu não fiz isso nos últimos 3 dias, não foi possível. Eu vou fazer tudo hoje, tá? E se não é para fazer tudo hoje, tá tudo bem também. Se eu fizer uma hoje, pelo menos eu voltei a ter progresso. Mas vamos começar aqui. Antes eu vou colocar o Anki em dia aqui, né? Tô com 32 frases ainda para revisar. E ontem aqui eu perdi a sequência. Mas tá tudo bem, ó. No ano já... desde que começou esse ano são 4 dias só de janelinha aqui que não foi revisado, mas hoje a gente coloca tudo em dia. Eu já revisei um pouco hoje, eu vou só finalizar aqui. Então, revisões aqui todas feitas, agora vamos lá. Primeira palavra que eu peguei aqui para buscar frases é shiokuri, que significa tipo você custear a vida de alguém, você subsidiar, bancar, inclusive aqui ó, custo com 2 S, ó. E aí e ela sempre, eu só tinha visto um exemplo com ela até hoje, eu não tinha entendido muito bem, eu quis matar isso de vez. Então, ó, tsukizuki no shiokuri, é tipo um envio mensal de dinheiro para custear alguém. Aqui sendo mais específico, ó, seikatsuhi o shiokuri suru, fazer uma remessa ou envio do custo de vida. Seikatsuhi é o custo de vida. Aqui já falando dos estudos, né? Chichi wa tsukizuki watashi ni gakuhi no shiokuri o shite kuremasu. Então, essa eu peguei de um banco de sentenças. O meu pai, ele todo mês, né? Todo mês manda para mim dinheiro para custear os custos dos estudos. Gakuhi é o custo dos estudos, ok? E assim por diante. Então, fiz a adição das frases, 4 frases novas aqui no Anki. Agora eu vou para essa palavra aqui, ó, de alguém que eu também só tinha visto um exemplo com ela, eu queria mais, né? Ela significa um conselho, uma dica de alguém, um advice, né? Uma sugestão. Então temos aqui, ó, anata no jougen ga hoshii, quero um conselho seu.
Aqui também, ó. Jogen o okonau senmonka. Um especialista em dar conselhos ou dicas ou sugestões, né? Essa aqui também, ó. Bokusho to shite no jogen. Um conselho dado como pastor, né? Anata no jogen wa tame ni narimasu. O seu conselho, a sua sugestão é útil. Essa expressão aqui, ó. Tame ni naru. Ela significa que algo é útil ou tem benefício. Para não ficar muito repetitivo o vídeo, então eu fiz aqui com essa aqui, jogen. Eu já peguei com esta, shiokuri. E agora eu vou fazer o mesmo com essas 4 agora. Agora é mais ou menos 11h30 da manhã. Vou fazer agora de manhã ainda essas 4. Então no total aqui, no Fatality de palavras, tem 18 frases novas. Vamos marcar como concluído aqui. Então, Kyo yurumu, totonoeru, tekoire, ugai, que significa gargarejo. O que eu tenho para fazer ainda? Todas essas estruturas aqui do livro que eu estou estudando, né? Então eu vou... Vamos ver o que eu consigo fazer hoje e o que eu preciso remanejar para os próximos dias. Lembrando que a partir de amanhã, segunda-feira, até sexta-feira que vem, eu não vou conseguir estudar absolutamente nada, porque eu vou estar participando de um evento. Agora vamos continuar o estudo do livro aqui, temos mais algumas estruturas. A estrutura de número 26, Osharu tori desu. Eu confesso que eu nunca tinha visto antes, e ela serve para confirmar que uma pessoa está certa. E pelo que eu vi na explicação aqui, ela é usada com pessoas de hierarquia superior, né? Meiue no hito ni tsukaimasu. Então usa com pessoas superiores. Aqui tem a explicação dela, né? Aite no iken ni sekkyoku teki ni sandou suru ishi o shimesu toki ni tsukaimasu. Então é utilizada quando você vai expressar o sentimento, a intenção, o pensamento de que você concorda positivamente, assertivamente com a opinião da outra pessoa, né? Aí aqui tem um exemplo, né? Imakara design o kaeru to mani wa nai shi. Então não dá tempo de mudar o design agora. Osharu tori desu. Eu concordo com você, você tá certo. Demo, kono matei o nomo, né? Aí ele fala assim que essa forma, desse jeito que foi feito, não tá legal, né? Mas vai deixar desse jeito, né? Não precisava ser desse jeito, mas vai ter que ser, né? Aqui tem um padrão legal, né? O soka, muito usado no japonês, que é usado quando você meio que concorda com a pessoa, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Yosan 10,000 yen, sore ja zenzen tarinai to omou. O orçamento total ou a conta final de 100.000 ienes, isso não é o suficiente. Eu acho que isso não é o suficiente. Aí ele, soka, tarinai ka. Então não é o suficiente, ou então tá faltando, né? Então ele meio que concorda com a pessoa, ele compreende, né? Aí tem aqui, aite no iken o kiite doi o shimesu toki ni tsukaimasu. Então você é usado quando você ouve a opinião da outra pessoa e você de certa forma concorda com ela. Aí ele fala aqui que shitashi aida de wa, então com pessoas, né, em momentos onde você tem intimidade com a pessoa, soka, ao invés de soka, né, ele fica assim, ninarimasu. Aí aqui ele fala uma coisa legal sobre a entonação, né? Owari o sagete iimasu. Então ele é falado soka, né? Com você, no final, você abaixa o tom, né? Soka. Aí ele fala aqui, ageru to, se você aumentar o tom, gimon o shimesu koto ni narimasu. Ele passa a expressar dúvida, né? Então se você fala soka, né? Você tá meio que concordando com a pessoa. Se você fala soka, né? Soka, você aumentando o tom no final, você está expressando uma dúvida ou desconfiança do que a pessoa falou. Aqui na 28 tem outra expressãozinha usada na fala, né? Entendendo o que a pessoa está falando, né? Ele tem um significado, aqui ele diz, né? Se você falar o ha no alto, né? E o a mais baixo, tipo ha, ele dá uma ideia de hai, sou desu ka? Não é a mesma coisa, só que usado na fala. E aqui ele diz que se você aumentar o tom do A, né, falando tipo ha, ele dá uma ideia de gimon ya fuman o shimeshimasu no de chui shimashou. Presta atenção, porque se você falar dessa forma ha, ele dá uma ideia de desconfiança, dúvida, né?
ou de que você não tá meio entendendo o que a pessoa tá falando. E no 28, que é o último que eu vou estudar aqui no dia, é esse ho. Ele é usado quando você tá... Essa expressão de fala, né? Ele até traduz como ó. Então tem aqui um exemplo. Kare kunie kaete shushoku shita sou desu. Então ele voltou para o próprio país e achou um emprego. A pessoa A falou. Aí a pessoa B fala: Ho, sou desu ka? Donna shigoto deshou, né? É tipo assim: ah, é mesmo? Que tipo de trabalho será que ele achou? Sa, sokomade kitemasen ka? Kitemasen ga. Até aí eu não sei, até aí eu não perguntei, né? As duas estão fofocando sobre o rapaz. Mas aqui mostra o significado, o uso da expressão, né? Ho, sou desu ka? Ah, é isso, né? Ah, é mesmo? Ah, verdade. É esse tipo de conotação que ela traz. Então marcar essas aqui como concluída, né? Ó, 26, 27, 28, 29. Tudo feito hoje. E essas daqui eu vou ter que remanejar para os próximos dias, né? Eu tinha planejado fazer 3 por dia, mas eu não fiz por 3 dias, ficou um pouco acumulado. E é isso aí, pessoal. Mais uma semana de estudos concluído. Às vezes a gente cumpre o cronograma, às vezes não, mas a única coisa que importa é o progresso. A única coisa que importa é a gente continuar fazendo com consistência. Se não estudou um dia, estuda no outro. Se não estudou 2 dias, estuda no outro. Se não estudou 3 dias, volta a estudar no outro. O importante é sempre voltar e nunca ficar um longo período de tempo sem fazer nada. No fim das contas, se você jogar no longo prazo, né? Joga 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Aquele 1, 2, 3 dias que você não estudou não faz diferença no longo prazo. O que faz diferença é a consistência. Então estou avançando aqui nesse livro. Vamos começar no próximo a estrutura de número 30. São 125 no total, não chegamos nem na metade ainda, mas esse material aqui vai ser zerado. Tem bastante frasezinha aqui interessante que eu tô pegando, tô colocando no meu Anki, tem as explicar. Uma coisa que está me ajudando muito nesse material é quando ele ensina uma estrutura, né, ensina um padrão, uma palavra, e ele explica em japonês, né, de forma monolíngue, o significado dessa palavra, dessa expressão ou dessa estrutura. Eu acredito que isso é o que está mais me ajudando no estudo desse livro, porque eu estou desenvolvendo uma compreensão mais profunda do significado das estruturas, afinal estou lendo o significado dela direto em japonês. Mas é isso aí, deixa um comentário dizendo o que você está achando e nos vemos no próximo episódio do vlog.